Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bom? Meu nome é Rafael, eu estou aqui como host nessa palestra em substituição ao Guilherme, que não pôde comparecer, teve algum imprevisto. Essa palestra a gente vai falar sobre front-end, vai falar sobre as principais ferramentas, os principais frameworks, curva de aprendizagem e alguns mitos que muitas pessoas têm, principalmente no início da carreira. E para isso a gente tem aqui dois convidados da Alura, que vão tocar esse papo, a Mônica Hilma e o Antônio Valdo. E vou deixar vocês se apresentarem, por favor, e podem mandar bala. Bom dia a todos e todas. Estão me ouvindo direito? Eu não testei o áudio antes. Estão ouvindo? Tá bem baixinho aqui pra mim, Moni. Eu vou ter que diminuir. Pronto. Problemas técnicos. Então, bom dia a todo mundo. Meu nome é Bom Mônica dia. Hillman, mas pode todo mundo me chamar de Moni Hillman, que nem eu deixei aqui. Eu sou instrutora de front-end ali na Alura. E eu vou fazer uma autodescrição sobre mim aqui. Eu sou uma mulher branca, que eu tenho cabelo preto até um pouquinho depois do ombro. E eu tô vestindo uma camiseta preta, que é da CodeCon, do ano passado. E tô num fundo que é azul e rosa. Tem uma plantinha no meu lado direito, um quadro com algumas formas geométricas e tem um painel da Alura atrás de mim. E é um prazer conhecer todo mundo aí que está assistindo a gente. Bom, vou me apresentar também, né? Bom, gente, meu nome é Antônio Evaldo, eu sou instrutor aqui da Lura também. E também eu sou um homem branco, eu uso óculos, meu cabelo é preto na altura do ombro, mas ele tá amarrado agora. Eu tenho bigode e barba, e atrás de mim tem uma parede branca iluminada por uma luz azul e também um quadro vermelho que tem uma guitarra. E é isso, eu também estou bem feliz de estar participando aqui e obrigado pelo convite. Bom, gente, a gente vai estar sendo acompanhado pelo Lucas, que é o nosso intérprete de Libras. E, Mônica, se quiser começar. A gente separou umas perguntinhas para guiar aqui a nossa conversa, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, que já passa uma pergunta para a gente aqui. E a primeira pergunta que eu separei é quando a gente decidiu trabalhar com desenvolvimento. Eu falei essa história bastante essa semana e semana passada por causa da semana de programação. Então, se alguém é aluno da Alura já da plataforma, provavelmente já ouviu uma história. Eu decidi trabalhar lá nos meus 14 anos, que eu mexia no Tumblr, eu gostava de mexer em layouts e no código-fonte, testando HTML e CSS. Aí eu já senti que era algo que eu tinha afinidade, mas eu não cheguei a levar a sério porque eu tinha 14 anos, né? Eu não ia trabalhar. Aí depois eu fui para outras áreas, eu fiz técnico em administração e tal. Mas eu também fiz um cursinho que era intensivo, durante 3 meses, 4 meses por aí, era 5 horas por dia que a gente estudava desenvolvimento web. Aí eu aprendi até PHP, HTML, CSS, banco de dados. E ainda não tinha decidido que ia trabalhar com isso, mesmo tendo feito curso e mexendo com isso na internet. Aí na hora que eu ia entrar na faculdade, eu queria fazer artes e parei do nada na área de tecnologia, que eu escolhi o curso de tecnologias digitais. Então eu acabei unindo ali, que eu gostava da questão de tecnologia, já era algo que eu tinha afinidade, já tinha um conhecimento prévio. Pensei, por que que eu vou passar sufoco se eu posso continuar numa área que eu já sei um pouco e que tem uma questão artística ali de mostrar as coisas na tela, de estilizar. E foi aí que eu decidi trabalhar com desenvolvimento web. Eu ainda passei por outras áreas, eu fui suporte de TI, eu fui men mentora não, fui monitora de Libras, e só depois que eu virei dev front-end e depois vim parar aqui na Lura dando aula disso. E você, Antônio, como é que foi tua história? A história da Moni é incrível também. Bom, gente, minha história com programação, na verdade, ela começou lá no ensino médio, quando eu decidi fazer um ensino médio integrado a um curso técnico, que era de informática, né? Basicamente porque na época eu gostava de computadores, aí, vou fazer esse curso de informática, não sabia, nem sabia o que era programação. Aprendi depois que eu entrei lá, né? Aí, beleza. Aí, naquela época, eu percebi que eu gostava de programar, eu gostava dessa coisa de aprender sintaxe, código e tal. Então, sempre foi uma coisa meio minha que eu gostava. Mas naquela época eu nem nunca sonhava que eu ia estar aqui agora, não sabia que eu ia estar trabalhando agora com desenvolvimento web. E beleza, ficou nisso durante o ensino médio, aprendi algumas linguagens,
mas nada muito profundo, era bem superficial. E quando eu fui para o ensino superior, eu decidi fazer engenharia elétrica. E, ou seja, não tem muito a ver com o que eu estou trabalhando hoje, que é desenvolvimento web. Engenharia elétrica tem até algumas coisas de programação, mas é mais voltado para data science um pouco, machine learning, e é uma área que, na verdade, hoje eu percebi que eu não gosto muito. Mas quando eu fui para a universidade, né, que é daqui da UFP, aqui em Teresina, eu tive algumas oportunidades de entrar em alguns grupos acadêmicos e eu tive a chance de ser um dos mantenedores do site lá do PET, que era o grupo acadêmico que eu estava participando. Aí nesse site a gente mexia com HTML, CSS, JavaScript, PHP, era o back-end, então a gente foi meio full stack ali, né? Essa foi a experiência mais próxima que eu tive de dev. Eu ainda não fui dev em uma empresa, assim, realmente, mas essa é a mais próxima, uma experiência meio independente. Mas por causa disso, eu pude estudar bastante e eventualmente eu acabei indo buscar vagas de emprego, de estágio, né? E foi assim que eu encontrei aqui a vaga para ser scuba na Alura, né? E hoje já estou como instrutor, né? Consegui crescer depois que eu entrei aqui dentro. E é isso, eu amo muito ensinar. Como a Moni disse, eu também tenho essa paixão de unir ensino e tecnologia, e eu sinto que estou fazendo muito que eu amo aqui. E a história dos dois mostra um pouco que também não era a principal opção seguir na área de tecnologia, né? A gente pode gostar de várias áreas e a tecnologia abre espaço para todo mundo. Então, eu queria ir para artes, você tinha ido para engenharia e no final os dois acabaram em programação. Isso, e eu posso até comentar que eu fui para engenharia, mas eu já saí do curso, na verdade. Eu praticamente estou fazendo uma transição de carreira, porque eu quero iniciar um novo curso ainda, aí mais voltado para a área de programação, para complementar os meus conhecimentos aí e ser um profissional melhor, né? Eu me formei em bacharelado em tecnologias digitais, então não tinha um foco 100% em programação. Eu aprendi questão de modelagem 3D, de animação, de fazer jogos. E eu também tenho Sim. esse interesse em fazer uma faculdade no futuro mais focada em ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistemas. Quem sabe com essa parceria aí da Alura com a FIAP não sai minha faculdade diretamente de TI aí. Sim, mas isso entra muito naquela questão do devem ter, que até o Paulo Silveira fala bastante, né? Que não, é por isso que tem tanta gente que faz transição, inclusive, de carreira, né? E como isso pode ajudar. Porque nesse universo gigantesco da tecnologia, ele olha em muitas áreas. Então, qualquer background que tu tem, antes de fazer essa migração, pode te ajudar de alguma forma. Então, sei lá, tu vê na engenharia elétrica, lá eu já estudei cálculo, já estudei muita matemática e isso pode ser útil, já estudei estatística também, e eu já vi estatística sendo utilizada até para usar regex no JavaScript, sabe? Eu fico, uau! Então, isso é muito maluco. Tá calando minha E boca, isso, porque então tá, vai, não faz sentido nenhum esses caracteres da expressão regular. Que isso? Você nem inventou. não, eu já vi função que descreve, tipo, o tanto de tempo que vai levar uma regex para analisar uma string lá, uma sequência de caracteres, de acordo com a complexidade dela. Então, tipo, se tu usar regex errada, vai levar muito tempo, mas se tu usar uma mais simples, tipo, é muito maluquice. Eu nunca fui a fundo nisso, não. Mas, sim, esses conhecimentos de qualquer área, gente, pode realmente complementar muito, nossa. Eu até fiz depois, ainda depois de ter todo esse conhecimento, fiz uma pós em User Experience, porque eu achei que ia agregar no meu trabalho de front. Ainda não agregou, porque, né, é um setor à parte, eu já recebo essa parte pronta. Mas é bom entender por que está acontecendo tal coisa. Se um dia eu precisar fazer um freela, eu tenho essa noção já. Isso. Vou aproveitar. Eu tinha meu roteiro aqui, mas estão perguntando tanta coisa que eu vou perguntar direto dos alunos. O Zoro, que Sim. é um dos alunos aí preferidos, porque está em toda live minha, está perguntando quando que é o momento para usar o React. Para mim, é depois que tu já tem ali uma experiência com JavaScript, já saber manipular DOM, os diferentes tipos de funções, e a questão de import, export lá, que é a modularização. Eu vou até já contar uma história, então, que hoje eu tô faladeira. Que foi uma das dificuldades que eu encontrei nos meus estudos e carreiras, que foi ligado ao React, que, como eu era suporte de TI, eu não tinha um conhecimento tão aperfeiçoado em desenvolvimento web. Aí, quando eu consegui minha primeira vaga, já era como júnior com React. E eu só tinha muita pouca experiência com React. Então, eu passei um sufoco muito maior do que alguém que já teria uma base. Então,
é importante aí ter a base do JavaScript. Esse é o momento para usar React, quando tiver a base de JavaScript. Eu posso comentar isso aqui também. Talvez tenha gente que esteja assistindo que nem sabe o que é React, né? Mas o React é justamente um passo mais adiante nos estudos do front-end. E não precisa nem ser necessariamente React. React é uma das opções que você pode escolher para quando você estiver avançando nos estudos. React para facilitar, vou chamar de framework aqui nesse caso, mas existem diversos frameworks como opções. Então, além do React, tem o Angular, tem o Vue, também tem o mais novo aí, o Svelte, que é caçulinha aí. Mas, basicamente, esses frameworks, eles são utilizados em empresas maiores, que têm projetos maiores, que tem que lidar com mais código, com mais arquivos, e que com HTML, CSS e JavaScript puro, seria muito difícil fazer manutenção desses projetos e arrumar bugs. E os frameworks, eles possibilitam que o teu código ele fique muito mais organizado e até escalável, né? Uma palavrinha que a gente gosta de usar aí também. Então é isso. Só que o React, por que falando do React? Bom, ele realmente é o mais utilizado do mercado. Se você for nas pesquisas do State of JS, né, que é um site bem bacana para a gente ver como é que está o mercado, você vai ver que lá o React ele é o mais utilizado de todos. Aí, se eu não me engano, depois vem o Vue, desculpa, o Vue não, depois vem o Angular, aí depois vem o Vue.js, aí agora que está começando a vir o Svelte. Mas é como a Moni disse, é um passo mais à frente. Então, você tem que fortalecer a sua base em HTML, CSS, JavaScript. Tem uma ementazinha, é difícil passar por todos os assuntos, não, você tem que saber disso, disso, disso. É difícil falar aqui de cabeça, mas existem planos de estudo, existem roadmaps, né? Que vocês conseguem encontrar na própria Lura também. Lançaram até esqueci, né, o nome. Techguide.sh. E o Tech Guide, isso. Vocês podem conferir até o Tech Guide da Lura. Qualquer pessoa pode ver lá. E é isso, lá já é um guia, sabe? Mas existem vários guias e esse é um deles, é bem interessante. Aí vocês já vão saber mais ou menos quando é que vocês vão estar preparados e preparadas para iniciar os estudos aí nos frameworks, né? A gente tenta abranger aqui também quem não é aluno, mas dentro da plataforma a gente está construindo a formação JavaScript para front-end, que a gente está tentando abordar ali todo o conteúdo que tu tem que saber antes de entrar no React, para fazer essa transição mais tranquila, com menos dor, que nem eu passei ali. E o Murilo tinha perguntado quantos anos a gente tem. Eu tenho 23 anos. Eu tenho 22, faço 23 no próximo mês. Quase iguais aqui. A gente é um pouco novinho, né? Não sou sênior, mas para ser sênior de 20 anos, eu acho que só os jovens aprendizes aqui da Lura, que tem gente com 16 anos sendo programador. Mas eu acho que até um bom momento para falar que, assim, não tem idade para você escolher a carreira de programação, tá? Você pode ter 12 anos, 18, 20, 30, 40, 50, 60. Não tem restrição. Comecei a ter em contato com 14 e eu conheci vários alunos no Projeto Paraná, que tem parceria aqui com a Lura. Quando eu entrei na Lura, eu fiquei 4 meses trabalhando exclusivamente nesse Projeto Paraná, que era lá dos anos finais do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, que tinha estudo de programação. Então, meu Deus, tem gente de 12 anos aprendendo programação. Mas também tem casos de gente mais velha, que, assim, alguém que está próximo de mim seria o meu marido, que fez a transição com 30 anos para QA, não foi front-end, mas conseguiu fazer essa transição, encarar a programação de testes ali, sem nem ter tido contato com isso antes. Isso, e até as pessoas mais experientes, na verdade, as empresas, pelo menos a gente espera que as empresas, e a gente sabe que muitas fazem isso, que elas vão, na verdade, valorizar toda a experiência que a pessoa teve até aquele momento. Elas acreditam que a pessoa vai agregar muito para o time. Novamente, falando aquilo do devem ter. Aliás, eu falei devem ter antes, mas, para quem não sabe, devem ter é justamente o conceito de você poder se aprofundar. A parte vertical do T é quando você se aprofunda numa área específica, e as partes horizontais do T é quando você estuda um pouco das áreas adjacentes, e que vão justamente complementar o seu conhecimento. Então, é disso que a gente fala, e é por isso que pessoas com bagagem anterior, elas, na verdade, essa bagagem vai ser muito valorizada quando você for estudar programação e desenvolvimento web. Uhum. E o Nilo perguntou aqui depois, o que focar em estudar para conseguir a primeira vaga de estagiário Dev Júnior? Essa pergunta é de milhões. Depende da empresa. É legal ver no LinkedIn ali que a gente tem acesso a várias vagas, ver o requisito de cada uma. Mas para mim, estagiário, eu penso que no mínimo eu deveria ali saber no front, né?
o HTML, CSS e JavaScript, mas eu acho que não precisaria ser tão aprofundado no JavaScript para ser estágio. E um dev júnior, geralmente, eu nunca vi uma vaga que não pedia um framework ou uma biblioteca. É como a mãe disse, né? Eu acho que eu já vi vagas, apesar de que são poucas, se realmente tem vagas que pedem front-end puro, né, sem framework, com certeza devem ser menos, mas eu acho que existem. Mas para realmente, para você ir para o mercado, é bem mais seguro, né? Você já tá na etapa dos estudos, onde você já começou a estudar algum framework. Você não precisa ser expert nele, tá? Não precisa você ser de tudo de React, ser de tudo de Angular. Quando eu entrei lá como dev júnior, eu sabia a base de conteúdo de imersão dev script. A mãe travou um pouquinho para mim. Ixi, Já tá normal, eu acho. agora voltou, que travou todo mundo para mim também. Pois é, aí, então, mas assim, o mínimo é você ter o JavaScript sólido ali talvez ali até a parte intermediária do JavaScript. É bom você ter essa base sólida, é bom você já se sentir confortável com essa parte. E você tendo, é por isso que a Moni falou da importância de você ter um front-end puro consolidado quando você for estudar um framework. Porque se você já tiver ali um HTML, CSS, JavaScript sólidos, ali até o conhecimento intermediário mais ou menos, então vocês não vão ter muita dificuldade quando for estudar React, Angular, Vue, porque basicamente todos esses frameworks eles utilizam JavaScript como core, eles utilizam JavaScript como base. E não se torna não tem muito atrito na hora de avançar nesses frameworks. E as empresas, para vaga júnior, elas não vão pedir que você saiba muito de um framework. Você vai ter que saber ali o básico, né? Por exemplo, todos esses frameworks, eles abordam conceitos de componentes, componentização, comunicação básica entre componentes. Esse aqui esse dois que eu falei é o básico de todo o framework, basicamente. Aí, dependendo de cada um, aí você já vai entrar em conceitos novos, né? Tem gerenciamento de estado global, que já entra ali um pouco mais intermediário dos frameworks, né? E quanto mais você sabe, mais um diferencial vai se tornar, né? Mas basicamente isso do que você precisa saber, né? Uhum. O Diego pediu meio semelhante, dicas para conseguir a primeira vaga na área do front. Então, eu acho que tudo que a gente falou de conselho ali para o Nilo dá para usar na questão de primeira vaga. Se a primeira vaga vai ser júnior ou estágio. Aí, a pergunta do Ângelo, eu não tenho nem o que responder. Quem vai responder é o Antônio. Estão falando muito bem do Svelte ultimamente. Já usaram? Se sim, quando usar em vez do React Next? Eu nunca usei, mas para quem não sabe, o Antônio ele é instrutor de Svelte na Lura. Essa é para mim. Se a gente está falando bem do Svelte, né? Se você for novamente na pesquisa do State.js, por exemplo, lá diz os frameworks mais utilizados, mas ele também diz, essa pesquisa também fala quais são os frameworks mais amados, né? E o Svelte, ele está sendo o framework mais amado atualmente, na verdade. Ele passa até ali do React, do Angular e do Vue, por mais que ele seja menos utilizado. Isso quer dizer que quem utiliza, gosta muito, né? Então, é uma opção também. Como eu disse, ele é um caçula nessa área. Pois eu não lembro qual foi o ano, acho que foi 2016. Ou foi 2018 que ele foi lançado, não lembro mais. Mas ele é bem novo. E ele ainda está evoluindo bastante. O framework do Svelte, inclusive, se chama Svelte Kit. E ele ainda nem está na versão 1.0. Ele está sendo trabalhado constantemente. Mas a proposta dele é justamente facilitar o desenvolvimento da pessoa desenvolvedora. Então, existem alguns atritos que acontecem quando a gente está trabalhando com React, ou Angular, ou Vue, que o Svelte tenta resolver, né? E, além disso, ele não só tenta resolver essa parte da pessoa desenvolvedora, mas ele também é muito performático, ele é o mais performático de todos. Então, não é à toa que falam tão bem dele, só que, realmente, ele ainda tem bastante a crescer. A gente acredita que ele tem bastante potencial, aqui na Lura, inclusive, saiu até a formação em Svelte, né? São 3 cursos que eu gravei, mas ele tem bastante potencial e ele precisa ter uma comunidade maior ainda. A comunidade dele ainda é pequena. Então é por isso que a gente está investindo também. E a gente espera que entre mais pessoas para eles poder bater de frente com os outros frameworks, né? E é um potencial muito grande que ele tem. Então, é isso. É isso, eu não tenho o que falar porque eu também não conheço como é que funciona o Svelte, mas fica as palavras do Antônio.
Aí o Bruno perguntou pra gente se ele tenho pouco tempo de estudo, consigo chegar a... Peraí, falei tudo errado. Tenho pouco tempo de estudo, consigo chegar a nível júnior em 3 meses, estudando umas 8 horas por dia? Eu acho até cansativo demais estudar 8 horas por dia. Mas dependendo do teu ritmo de aprendizado, eu acredito que sim, porque é bastante horas. Não posso comentar, 8 horas por dia. Qual é o nome do amigo? Bruno, né? Bruno, 8 horas por dia como a mãe disse, é cansativo. Eu fico preocupado em como tu vai reter esse conhecimento. Porque 8 horas, tu estuda aqui 8 horas de conteúdo. É muito conteúdo, 8 horas em um dia. De alguma forma, tu vai ter que revisar esse conteúdo depois. Tu vai ter que absorver ele, entendeu? Tu estudou 8 horas um dia, o ideal é que no dia seguinte tu revisasse tudo que tu viu no dia anterior. Porque tu viu muita coisa. O ideal não é tu ver mais 8 horas de coisas novas. Eu acho um pouco perigoso, pelo menos nessa base, né? Mesmo que não seja 8 horas por dia, sei lá, 5 horas por dia, 4 horas por dia, ainda é muita coisa, na verdade. 4 horas por dia ainda é muita coisa, estudando desenvolvimento. Eu nem consigo imaginar estudando 8, pra falar a verdade. Mas 4 por dia já é muita coisa, e você sente quando tá vindo muito conhecimento, né? E, assim, com o tempo você vai aprendendo a como você aprende, né? Tem até um curso na Loura chamado Aprender a Aprender, né? Isso é uma soft skill bem importante, mas é importante que você vá entendendo o seu método de estudo que funciona melhor com você, mas geralmente estudar muito demais, assim, por muito tempo, não costuma ser um método que a gente vai conseguir reter o conhecimento, porque se tu acabar indo muito rápido, tu pode acabar passando coisas importantes que seriam muito importantes no teu processo de aprendizado. Então a minha dica é, tipo, começa a estudar, você pode até começar rápido, assim, mas segue o teu ritmo. Conhece o teu ritmo de aprendizado, e entende como é que tu vai absorver esse conhecimento. Se tu me disser, não, Antônio, Valdo, eu consigo estudar 4 horas por dia de boa, não tô deixando nada para trás, então vai nessa. Mas confia nisso, tenta não deixar as coisas para trás, porque é muito importante a gente se certificar de que realmente está absorvendo, principalmente a base. A base é muito importante. Então, você tem que ter ainda mais carinho, ainda mais cuidado nesse início, né? Aí, com o tempo que você já vai pegando teu ritmo de estudo, você consegue ter já uma variedade maior de abordagens para aprender um novo assunto, né? Como hoje em dia, por exemplo, eu consigo aprender às vezes alguma coisa nova além da documentação, mas provavelmente é uma coisa que vai ser muito difícil para quem está no início, porque documentação geralmente tem muitos termos técnicos, muita coisa nova, e se uma pessoa iniciante tentar estudar pela documentação do JavaScript, por exemplo, ela vai se perder todinha. Então, no início, é por isso que é legal a gente começar com uma orientação, um curso bacana, que a gente vai ter um norte e tem que ter realmente um carinho maior nessa parte. Aí, com o tempo, você vai começar a sentir um pouco mais de autonomia para absorver novos conhecimentos. Aí, tomar Mas cuidado com a questão de 8 horas por dia para não se sentir esgotado, né? mas a pergunta respondendo a pergunta, a gente acabei nem respondendo, se você consegue ser o conhecimento de Dev Júnior em 3 meses, eu acho que é possível, na verdade, em 3 meses, mas não precisa ser 8 horas por dia, tá? Eu acho que é possível você conseguir. Se você estudar todo dia, eu acho que dá. Todo dia não precisa ter. Tem que ser 4 horas, tem que ser 3 horas. Às vezes, 2 horas por dia, você consegue fazer um cronograma que você vai alcançar ali um resultado bem legal em 2, 3 meses. É a questão ali de se sentir esgotado. Aí, quando vê no final, passar todo esse sufoco e desistir da área da tecnologia por não aguentar mais estudar sobre isso. Aí tem que tomar cuidado mesmo. Não deixe de fazer coisas para si mesmo, além de estudos por dia. E o Marcos, ele perguntou aqui: curso técnico de análise de sistemas, faz muita diferença ou é melhor estudar sozinho? De novo, depende qual é seu jeito de aprender. Porque tem gente que precisa dessa segurada na mão para saber para onde ir. E tem gente já que é mais autodidata e consegue se virar sozinho. Depende muito do jeito que é. Eu aprendo muito melhor sem alguém me explicando do que só eu indo ver um artigo, alguma coisa. Essa parte, né, de fazer um curso, estudar sozinho, minha opinião pessoal é que é difícil estudar sozinho.
principalmente no início da carreira, que é tudo muito novo, porque, como eu disse, tem muita coisa nova, e estudar sozinho, sem uma orientação, é difícil, mesmo que você esteja fazendo um curso ali com o professor, pegando na tua mão, um curso gravado, por exemplo, mas estudar sozinho, eu acho particularmente um pouco difícil. É melhor quando você tem uma comunidade, mesmo que pequena. É melhor quando você tem alguém para estudar junto com você, ou então o Discord da Loura da Vida, ou então fóruns da internet mesmo, né? Tem até o Stack Overflow. Se você conseguir uma comunidade assim que vai te ajudar, que vai te apoiar, ajuda muito mesmo. Porque você não se sente perdido. E as pessoas vão estar ali, as pessoas mais experientes vão estar ali para te acalmar, dizer, olha, calma, é assim mesmo, é normal não saber disso. Não, isso aqui você não estuda agora, isso aqui você estuda depois. É bom ter uma certa ajuda dessa, uma mentoria também, se possível, né? Nem sempre é possível, mas se puder é bom. Isso são as possibilidades que eu estou dando de quando você vai estudar sem fazer um curso, por exemplo. Porque se você vai estudar em casa sem fazer um curso, ainda assim eu recomendo que você procure alguma comunidade de alguma forma, tá? E o curso técnico de ADS também é uma comunidade, então também é uma possibilidade. Se você quiser fazer, vai nessa. Eu confio bastante assim em quem escolhe fazer uma faculdade, porque quando alguém fala faculdade, universidade, eu enxergo muito mais como comunidade e networking do que você realmente aprender a programar o que está no mercado, infelizmente, né? A grande maioria das faculdades hoje, elas realmente, assim, minha opinião, tá? É polêmica. Elas realmente elas não vão acabar passando o dia a dia do mercado e tal. Você vai aprender a programar, você vai aprender lógica de programação, você vai aprender muita teoria, mas para mim o mais valioso que tem numa faculdade na verdade, é isso que eu disse, a comunidade e o networking. E, na verdade, as muitas portas que uma faculdade pode abrir. Então, nesse ponto eu defendo a faculdade. Mas ainda assim, você vai precisar de coisas complementares, além da faculdade, se você realmente quiser o conhecimento suficiente para conseguir uma vaga. Então, já procura cursos externos e outras formas de estudar também. O curso técnico e a faculdade, hoje em dia, eu não sei se chega a ser um diferencial no processo seletivo, mas é algo que ajuda a ter a porta de entrada. Por exemplo, a questão do estágio, né? Que aí tu precisa estar dentro de um... Eu não sei se curso técnico dá para fazer estágio, acho que dá, né? Não sei. Mas se der, então facilita essa entrada, que querendo ou não, no início é mais fácil entrar como estagiário do que dev júnior. O Gabriel perguntou para nós, demorou quanto tempo para vocês se sentirem confortáveis para entregar tasks sem auxílio de alguém? Tô pensando. Eu trabalhei, não foi tanto tempo assim trabalhando como dev na indústria. Depois eu já fui para a parte educacional. Mas na indústria, na minha experiência, eles já te dão umas tasks de acordo com o teu nível de experiência. Então, só se fosse algo muito mais elaborado, eu pedia auxílio. Porque de qualquer jeito tu vai ter que passar para o teu líder técnico fazer a review. Isso não dá para fugir. Então, às vezes você consegue sem pedir ajuda para alguém, mas depois vai vir um feedback sobre o código que você fez e você vai ter que pedir o auxílio aí para arrumar. Então, a gente que é juninho aqui fica meio complicado fazer sem auxílio nenhum. A mãe tem mais propriedade do que eu nessa parte, porque ela já teve experiência de dev numa empresa mesmo, eu ainda não tive. Apesar de que eu tive uma experiência de dev ali, como eu disse, mais independente, lá no PET, e quem fazia as tasks era eu mesmo, era eu e o meu colega, a gente não tinha chefe, mas a questão de... por isso que eu não consigo dar uma resposta de quanto tempo, eu me senti confortável para entregar, mas, assim, eu acho que não precisa nem ser na área de programação, acho que trabalhando numa empresa, de forma geral, né, você se sentir confortável para entregar uma tarefa, sem auxílio de alguém, isso é muito, muito com o tempo, né? Relativo, né? É muito relativo, porque isso já entra muito mais em soft skill, creio eu, né, que a gente ainda nem falou aqui, mas as soft skills, você aprende muito na prática também, que é questão de comunicação, como se comunicar bem com o seu time, e até você dizer quando é que eu devo pedir ajuda, né? Porque o dilema da pessoa nova numa empresa, né? Não sei, estou perdido numa área, não sei se eu peço muita ajuda ou se eu tento me virar. É difícil fazer esse equilíbrio no começo mesmo.
Porque eu acho que é importante você tentar se virar em algumas coisas, mas você também não pode ficar 2, 3 dias ali empacado numa mesma coisa. Isso não faz sentido. Então, aí é um bom sinal de pedir ajuda. Sim, é importante você tentar se virar, mas até hoje eu particularmente, eu sou uma pessoa que, na verdade, esquece de pedir ajuda. Eu tento ficar me virando muito, né? E aí eu acabo caindo nesse problema, na verdade. Eu fico empacado numa coisa, é verdade, eu podia ter pedido ajuda para essa pessoa. Ela sabe isso aqui mais do que eu. Então, eu podia ter pedido ajuda para essa pessoa. Então, às vezes você esquece, mas enfim. Uma coisa que você vai pegando com o tempo mesmo é realmente uma soft skill. E vai de você com o tempo, você vai pegando com o tempo. Eu também tenho essa dificuldade, mesmo que seja na questão do âmbito educacional nosso ali, que a gente precisa codar um projeto antes de fazer um curso. Eu tenho essa dificuldade de pedir uma ajuda se eu estou travada numa parte do código, aí eu fico lá batendo a cabeça. Aí depois, numa retrospectiva, eu falo, meu Deus do céu, para mim foi muito difícil fazer tal coisa, porque eu não tinha conhecimento técnico suficiente na hora. Aí, mas por que você não perguntou? Porque eu fiquei com vergonha. Não dá para ter vergonha para perguntar e pedir ajuda. Vamos ver aqui, o que mais tem de pergunta? Esse é mais específico. A Josie perguntou, qual é o momento para começar a estudar o TypeScript? Eu não sei quando é que faz essa divisão, porque eu não cheguei... Eu usava React com JavaScript, então não sei. O TypeScript, então, ele começa a entrar numa parte ali um pouco mais intermediária, avançada, e esse é um ponto onde realmente você começa até a escolher o que você vai estudar primeiro, né? Não existe um momento certo para começar a estudar TypeScript, mas você tem que ter, no mínimo, uma base sólida de JavaScript, tá? No mínimo, para estudar TypeScript, porque o TypeScript é basicamente o JavaScript com superpoderes. Então, você já tem que saber programar JavaScript para usar o TypeScript. Um bom momento, na minha opinião, um bom momento para estudar TypeScript seria talvez antes de aprender um framework. Tipo React, Angular, Vue ou Svelte. Por quê? Porque muitas empresas utilizam frameworks junto com TypeScript. Para quem não sabe, você pode utilizar React com TypeScript, Vue com TypeScript. O Angular, na verdade, é obrigatório TypeScript, o Angular. E o Svelte também você pode usar TypeScript, né? Tem empresas que, acredito que tenham sim, empresas que utilizam frameworks sem o TypeScript, mas muitos hoje estão utilizando sim. Então, você pode aprender, por exemplo, sei lá, estou aqui, base sólida com JavaScript. Vou aprender TypeScript para depois aprender React. É uma possibilidade. Até um caminho super válido, porque você já vai ter a opção de aprender React já junto com TypeScript. Mas também pode ser muita informação. Você pode aprender primeiro o React normal e depois o React com TypeScript. Ou então você pode aprender o React primeiro e depois você estuda o TypeScript para juntar os dois. Tem essas possibilidades, né? Isso vai um pouco mais até do que você está confortável, mas existem essas possibilidades e o mais importante é que você já tem que ter a base sólida no JavaScript. Próxima pergunta aqui é do Amadeus. O que estudar para complementar o React depois de já ter uma boa base? Eu até abri aqui o Tech Guide. É bom, é verdade. Deixa eu abrir aqui também. Tech Guide. É que eu não sei o que seria já ser uma boa base do React. Seria a boa base inicial ou seria uma boa base, por exemplo, eu sou um sênior super especialista? Porque aí tem tantas divisões do React que eu nem sei por onde começar. Eu posso comentar algumas. Admito que eu ainda estou estudando React, estou no início dos estudos, mas para complementar o React, poxa, não me veio muita coisa na mente. Se tu puder mandar o link para mim, Moni, para eu dar uma olhada. Mas enquanto isso, eu sei porque existem muitas opções de se trabalhar, né? Então, mandaram, por exemplo, a história de components. A Moni mandou aqui o link, deixa eu abrir aqui rapidinho. Deixa eu pegar aqui a parte do React. Deixa eu descer. Então, como eu falei, tem história de components, tem o próprio TypeScript, que eu já mencionei, é um excelente complemento. Eu diria que talvez um dos mais importantes. Se você está falando de complemento de bibliotecas, é isso que eu estou pensando agora. Aí tem a parte dos testes também. Teve alguém até que perguntou sobre testes. Eu já estudei também uma vez. Acredito que não é também... como eu disse, essa parte mais avançada já vai depender muito da empresa,
qual utiliza qual ferramenta. Então, acredito que vai ter empresa que vai utilizar teste, vai ter empresa que não vai ter empresa que vai utilizar style de components, vai ter empresa que não vai utilizar style de components, mas vai utilizar, por exemplo, os CSS modules junto com size, ou pode não usar o size. Varia muito, varia bastante, sabe? É muita coisa que você pode estudar. Essas realmente são as partes mais complementares quando você entra no front-end, e saber cada uma delas vai ser um diferencial a mais. E uma porta a mais para você que vai estar aberta para uma vaga, né? Então, porque vai ter empresa que vai pedir style de components, vai ter empresa que vai pedir TypeScript, e cada coisa que você aprende abre mais algumas portas. Mas não é como se fosse totalmente necessário, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Vendo aqui o roadmap, o Tech Guide da Lura, tem alguns que eu nem conheço, para falar a verdade. Tem esse Cypress, não sei o que é. Deixa eu ver o que mais. De teste. De teste também? Ah, não sabia. Então tem o Jest e tem o Cypress. Eu conheci só o Jest. Tem muita coisa aqui desse Tech Guide que, na verdade, fala das coisas do próprio React, né? Então, você saber alguns React hooks, como o Memo, tem o Ref, bastante coisinha, né? Então, quando vai chegando nessa parte mais avançada, muita coisa acaba se tornando ali opções que podem ser utilizadas ou não. Mas as partes nativas do React, como os hooks, isso aí eu já acho interessante você já saber, porque, na verdade, isso aí já não depende da empresa. Isso aí já vai depender da situação que a empresa está. Nessa situação você pode precisar utilizar o React Memo. Nessa aqui você vai usar o Ref. E por aí vai. Eu uso todas as palavras do Antônio como a minha, que eu não conseguiria posicionar melhor. O Giovanni pediu aqui, qual é o momento de documentar meu projeto front-end? Eu acho que quando ele começa a tomar um formato muito maior. É que quando a gente faz ali projeto para curso, a gente faz um projeto pequenininho para cada curso. Então, eu não cheguei ainda no momento de eu ter que documentar meu projeto. Eu vou passar a responsabilidade da resposta dessa pergunta para um curso que o Soutinho... Não, curso não. Eu acho que é um vídeo do Soutinho. Eu acho que ele... eu acho que é literalmente esse o nome do vídeo. Como documentar meu front-end. Eu realmente não tô lembrando de um projeto assim grande que eu fiz, que eu documentava direitinho o que eu fazia. Também não tenho muita experiência nessa parte, admito. Mas se passa essa responsabilidade para lá. Mas se fosse chutar, né, qual é o momento de documentar um projeto front-end, realmente eu não tenho propriedade para falar sobre isso. Mas talvez desde o início, não sei. Mas sim, eu acho que a questão mais importante, eu acho que seriam projetos maiores, né? O Tesouro perguntou aqui, ferramentas de teste no front são importantes, mas estão sendo muito utilizadas nas empresas hoje em dia? Eu vou falar da minha experiência quando eu era dev front-end numa empresa. Eu trabalhei em projetos grandes, por exemplo, no portal do prestador da Leroy Merlin e no portal do cliente da Consigás. Ambos, até cada página em HTML e CSS lá, que é nos formatos estranhos com React, tudo tinha teste. Eu era péssima, não sabia fazer teste direito, mas tudo tinha teste, era tudo testado. Então, eu acredito que ainda é utilizado. Na época, faz um ano e pouco, uns quase 2 anos que eu trabalhava na empresa. Então, eu imagino que hoje em dia é mais ainda a importância do teste. Testes, bom, teria que ver, realmente eu não sei se eu fosse dar em porcentagem, mas sim, com certeza tem muitas empresas que utilizam testes hoje em dia, e tem até uma forma também de trabalhar com testes, né, que é o chamado TDD, e que eu vi isso aí no curso do Vini, inclusive, de testes com React. Mas sim, como eu disse, isso aí, o teste ele já entra na parte mais complementar, né? Não é toda empresa que vai utilizar, mas algumas podem utilizar, então se você estudar, pode abrir mais portas para vagas aí, né? O Antônio ele fez uma pergunta gigante, mas eu vou resumir aqui. O Antônio Tomaselli. Ele perguntou: quando você é novo na empresa como júnior, o que é importante do lado da empresa para capacitar e treinar o dev para acelerar ele? Aí ele deu exemplo: first issues vocês separam, ter issues to start, pair programming, colocar para documentar, onde que vem uma boa prática. Eu sei o que é feito ali na Lura, que é desenvolvido um projeto do zero, com a questão de pull requests, para aprender ali a questão do Git, porque esse trabalho, eu acho que a pior coisa de quando você está transicionando ali para entrar no desenvolvimento não é nem aprender programação,
é treinar essa questão de versionamento de código e de trabalhar em grupo no mesmo código grande. Quando tu tá estudando, tu não tem essa experiência, não tem como ter essa experiência antes de entrar numa empresa ou num projeto voluntário ou num grupo gigante. Não tem como. Então, eu imagino que a questão de fazer um projeto separado do projeto da empresa para unir, sei lá, uma equipe de estagiários. Eu imagino que seja muito melhor ter uma equipe, entrar uns 3 estagiários, 2 ao mesmo tempo e treinar, do que fazer um por vez. Eu vi até na Promob que eles têm isso, que eles abrem uma vez por ano e eles fazem uma turma inteira de iniciantes. Eles não ficam contratando separado, porque para conseguir dar conta dessa demanda de ensino, precisa separar pessoas, funcionários da empresa para atuar diretamente com eles, para não deixar eles solto e poderem aproveitar essa experiência de aprendizado. Concordo com a Moni, vou deixar essa parte com ela. Acho que eu também sou piedade também. Mas é Eu isso. sou Maria Fifi, mas experiência é que eu sei dos outros e sei do Twitter das outras empresas. Mas aqui na Lura, a gente até na questão de conteúdo, a gente também tem uma escola separada, que são todos estagiários, e eles estão sendo treinados antes de entrar como efetivados aqui na parte de conteúdo. Aí o Gabriel Midão, o que ele perguntou aqui? Ele está no primeiro estágio como DevFront e ele tem dúvida de saber quando ele está preparado de deixar de ser um estagiário e considerar um júnior. O que acham dessa transição? Fiz essa transição, interpretei... Eita, eu travei? Um pouquinho só. Tá. Voltou, eu acho. Essa transição, para mim, foi mais questão de soft skill do que hard skill. Mais a questão, assim, de ter mais independência no que eu estou fazendo. Eu acho que entra até no que a gente falou antes, de ter mais autonomia e não ficar pedindo bastante ajuda em cada task. Claro, eu ainda pedia ajuda, mas eu me sentia mais... Eu tinha mais autonomia de que eu tenho uma dúvida e saber pesquisar no Google, por exemplo, de saber resolver por mim mesma. Então, eu acho que é mais questão, não é nem técnica, é de maturidade. Eu também concordo. No caso aqui na Loura, né, eu também entrei como estagiário, e agora eu tô contratado como instrutor. No meu caso, até no nosso caso, no meio da mãe também, a liderança ela teve até uma proatividade legal de capacitar a gente para conseguir ter ali mais conhecimentos para se tornar instrutor. Mas no caso da empresa, que tem o Dev Júnior, eu acho que é como a Mãe falou, trabalhar bastante essa parte das soft skills, e você ter uma proatividade e mostrar que realmente está conseguindo ter mais autonomia e ter e conseguir ir atrás desses problemas mais sozinhos e tudo. Acho que é isso, é como a mãe disse. Eu acho mais estágio para conhecer, se ambientar no ambiente da indústria ali, que é que eu comentei, tem certas experiências que a gente não consegue só estudando. Eu vou puxar a pergunta do Rodrigo, que está lá no YouTube, Rodrigo Oliveira. Ele está começando agora na área e ele percebe que uma skill muito necessária hoje é a lógica. Vocês têm alguma recomendação de como poder melhorar essa skill? Aí vai no que eu sempre recomendo. Eu adoro oferecer que a pessoa vai estudar lógica de programação antes de entrar com programação. Seja com Portugal, seja com Scratch. Não precisa ser direto na programação. As outras maneiras eu acho muito mais divertida de aprender a lógica de programação. Justamente, a lógica de programação, ela é uma coisa que, pelo menos na minha experiência até agora, é algo que treino constantemente. Mas no início, com certeza, realmente é um momento muito bom, o início dos estudos. É um momento muito bom para você reforçar isso o máximo possível. Então, digamos que você começou a estudar programação já com JavaScript, já no front-end, né? HTML, CSS, aí quando foi para JavaScript, aí você vê a lógica de programação pela primeira vez. Ah, Antônio, mas eu sinto aqui que eu ainda não estou conseguindo resolver problemas de lógica direito. Se você sente ainda talvez um pouco dessa insegurança, então a gente recomenda muitos exercícios. Pratique bastante. E uma recomendação também é fazer um curso de lógica de programação, como a Moni disse, né? Ou seja, você não vai nem se ater a uma linguagem específica, a um ambiente específico, né? No caso do JavaScript, né, que o ambiente nativo dele é no navegador, você estaria meio que sendo forçado, né, a utilizar a lógica de programação ali no navegador, né, junto com elementos do DOM. Mas você pode treinar a lógica de programação só na linha de comando, por exemplo, né, ou então até mesmo com Portugal, pseudocódigo.
E num curso desse você vai ter a oportunidade de ter muitos exercícios, resolver vários problemas de algoritmos. Por exemplo, como é que eu pego uma parte da lista, como é que eu tiro um elemento da lista, como é que eu adiciono vários, como é que eu modifico todos os itens da lista ao mesmo tempo, como é que eu ordeno um array. Tem vários tipos de problemas, né? E é legal você ir juntando essas soluções, você vai praticando realmente a lógica, e tem um método realmente para você conseguir pensar no problema. E eu lembrei agora de uma dica que eu vi, eu não lembro quem foi que falou, mas... acho que foi a Rafa Ballerini. Ela disse que percebe que muita gente que tem dificuldade com lógica de programação, na verdade, parece que a pessoa está tendo ali um impedimento na parte do código. Porque para você resolver um problema com o JavaScript, por exemplo, você primeiro, na verdade, você tem que pensar na resolução desse problema, etapa a etapa, não pensa no código. No primeiro momento, não pensa no código. Pensa, para fazer isso, eu tenho que fazer primeiro isso, aí só, depois eu faço isso, depois isso. E é literalmente isso que um algoritmo é. É uma sequência de passos lógicos, onde você... A maioria deles você provavelmente não pode trocar a ordem, você tem que seguir nessa ordem, às vezes fazer uma repetiçãozinha ali, às vezes fazer um condicional. Eu só vou fazer isso se isso aqui for verdade. Eu vou fazer isso aqui, ou vou fazer isso se isso aqui for mentira. Então, você primeiro pensa na solução de forma lógica, sem linguagem nenhuma, e é por isso que muitas vezes lógica de programação é ensinada com Portugal, com pseudocódigo, e não com uma linguagem específica. Aí só depois, isso faz sentido para mim, agora eu vou tentar traduzir a minha lógica em código. Né? Então, você sempre segue esse método, sempre segue essa sequência, principalmente para quem está com dificuldade nessa parte de lógica de programação, e pratiquem bastante e façam curso de lógica de programação se acharem que é necessário. Essa é uma situação que eu passei fazendo o curso que eu tô fazendo, que eu tinha que validar os últimos dígitos do CPF, aí eu tinha a fórmula e tive que passar para código, aí eu tive que destrinchar o que ia fazer cada coisa para depois transformar. E o código fica totalmente diferente ali da minha lógica, assim, para não ter que fazer passo a passo, né? Usar das opções ali que o JavaScript me oferece para facilitar o código e ele fazer sozinho. Deixa eu ver aqui. Que mais perguntas que tem? A Lívia perguntou: como lidar com a insegurança de nunca se sentir pronto para o próximo nível? Como foi a experiência de vocês com isso? Quer começar, Antônio? Cadê a pergunta, Lívia? Como lidar com a insegurança, né? De nunca se sentir pronto. Nossa, isso é uma coisa bem pessoal, né? Isso aí, no próximo nível, pelo que eu não sei nem qual nível que ela tá, mas imagino que seja ali um pouco mais iniciante. Eu acho que isso tá ligado até com aquela pergunta de como você se sentir preparado, né, para a primeira vaga de júnior. Porque, assim, no final das contas, a gente está estudando para conseguir um emprego, né? Então, acho que a pergunta dela, eu já vou até direcionar aqui para a parte da vaga, né? Como é que eu vou me sentir preparada para aplicar numa vaga júnior, por exemplo, né? Ou até mesmo no estágio. Isso era até uma coisa que eu queria falar nessa live. Uma dica que sempre dão nessas lives de carreira e tal. É você olhar, pesquisar as vagas no LinkedIn e vários outros sites também. Você olhar os requisitos que estão pedindo, né? E uma dica, né, que eu dou particularmente, é quando você vai se sentir preparado quando você olhar aqueles requisitos e basicamente se sentir confortável com o que está pedindo. Por exemplo, para essa vaga você tem que saber fazer requisição para uma API com JavaScript, né, JavaScript assíncrono. Aí, se bateu aquela insegurança olhando isso quer dizer que provavelmente tu ainda tem que praticar e fazer mais projetos naquela área, naquele aspecto em específico, né? Porque, assim, é muito importante a gente documentar o nosso aprendizado. É muito importante a gente saber o que a gente sabe, né? E o que falta a gente saber, o que falta a gente melhorar. Então, como é que eu sei que eu tô com uma base sólida? Basicamente, olha aquilo, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer uma requisição para API, eu consigo fazer isso... Não necessariamente sem consultar, porque consultar uma documentação, por exemplo, porque você faz parte do nosso dia a dia. Esquecer uma citaça aqui e acolá, não tem problema. Mas se o processo está internalizado na sua cabeça, isso é mais importante. Então, Antônio, eu sei que para fazer uma requisição para uma API, eu sei que eu preciso primeiro
passar aqui a URL para esse API, eu vou ter esse recurso de volta, eu vou ter os dados de alguma forma. Aí, com esses dados, eu vou conseguir, por exemplo, preencher o formulário que está aparecendo na tela. Se esse processo está nítido na sua cabeça, isso aqui é só um exemplo, obviamente, é só para consulta para uma API, mas isso aqui funciona para qualquer outro recurso de uma linguagem, de uma ferramenta. Então, se o processo está claro na tua cabeça, é um bom sinal de que está sólido, mesmo que você não lembre a sintaxe especificamente, tá? O processo tem que estar claro na sua cabeça. Então, sei lá, essa vaga agora está pedindo que você saiba fazer comunicação entre componentes no React. Aí você pensa, ixi, eu acho que eu não sei fazer isso. Comunicação de pai para o filho, ou de filho para o pai. Poxa, então eu acho que é bom praticar. Você vai, pesquisa, reforça, pratica muito. Eu realmente acredito que quando você pratica muito, essa segurança ela vai vir de alguma forma. E como eu disse, a documentar seu conhecimento, aliás, não é documentação da linguagem, você mesmo documentar seu conhecimento é muito importante, porque você vai saber o que você está consolidado, o que falta você ver, e também você vai ver seu progresso, você vai ter como forma de motivação e até para revisão futura, tá? É uma estratégia que eu gosto muito de utilizar quando eu vou aprender algo novo, fazer resuminhos, inclusive, é uma coisa que funciona muito comigo. E também até você... E outra dica que eu não poderia deixar de falar, que você sabe que aprender uma coisa quando você consegue explicar para outra pessoa, né? Então, todas essas são dicas, são sinais de que você, na verdade, já está com conhecimento sólido em determinados recursos, aspectos de uma linguagem ou tecnologia, né? Então, quando finalmente você for olhar uma vaga de emprego, essa vaga pede X, Y, Z, A, B e C. Poxa, sei a maioria disso aqui. Não precisa saber tudo. Sei a maioria dos recursos. Isso aqui eu sei fazer, eu já fiz antes. Lembro, fiz naquele projeto lá, uns dias atrás, fiz naquele outro projeto que eu fiz isso. Muito importante fazer projetos pessoais. Sei fazer a maioria disso aqui? Aplica. Não precisa saber tudo. Porque tem vagas que pedem coisas muito irreais, às vezes, né? Mas você não precisa saber tudo, realmente. Mas, basicamente, se oriente pelas vagas que você está vendo. Ou então até pega uma vaga. A dica que o Vini dá bastante, né? O Vini Neves aqui da Escola da Lura. Tô aqui com uma vaga dos sonhos, Antônio. Então, vou focar no que ela está pedindo. Então, vaga na empresa X, está pedindo isso, isso e isso. Pô, eu vou estudar isso, isso e isso, até me sentir confortável com isso. Basicamente essas são as dicas. Eu concordo com tudo, aí eu vou trazer, então, outro ponto de vista. Que a Lívia, pelo nome dela, interpreta ali, que ela se reconhece pelo sexo feminino. E na minha experiência de comunidade de mulheres na tecnologia, eu vejo que essa questão de insegurança na mulher é muito mais internalizada. Então, eu posso dizer o quê? Como lidar? Não sei, eu também estou sempre me sentindo insegura. Só que eu não deixo isso não me impedir de tentar o que eu quero. Então, por exemplo, ainda mais a gente que trabalha aqui com visibilidade. A pressão que tem, eu tô fazendo um código para ensinar alguém. Eu tô sempre me sentindo, meu Deus, se eu estiver fazendo errado, e vários pensamentos intrusivos. É ignorar e tentar de qualquer jeito. Eu sou uma pessoa aqui do interior do Rio Grande do Sul. Consegui emprego numa empresa grande de São Paulo, que nunca achei na vida que ia conseguir. E, sei lá, gente, não fique ouvindo aí as vozezinhas da sua cabeça que tenta te deixar insegura. Ignora elas e vai. Tente mesmo achando que não sabe o suficiente. Às vezes, deixa a empresa falar, se tu não sabe ainda o que ela precisa. Não tu mesma. Porque a gente pode estar sempre ali se diminuindo, achando que não sabe as coisas, e pode ser que a gente saiba mais do que a gente pensa. Por isso a importância da representatividade feminina nessa área, né? A Moni falando de um aspecto que eu não teria propriedade para falar aqui. Então, ela já vai conseguir te trazer uma dica muito bacana nesse aspecto. Então, eu já vi pesquisas, tipo, a quantidade de mulher que não se candidata nas vagas de empresa se elas não sabem tudo que está lá, enquanto o homem ele se candidata sabendo, tipo, 40%, alguma coisa assim, uma pesquisa que tem. Eu não sei nem se é pelo programa lá, Se Candidate Mulher, que fizeram, mas tem dados sobre isso. Então, é normal, mas a gente tem que mudar esse panorama. Deixa eu ver outra pergunta que tem aqui, do Felcard. Para quem está começando e busca, é mais interessante para obter experiência, aprendizado, entrar numa empresa grande ou startup, ou nenhuma das anteriores? Eu não quero ser tendenciosa, mas eu chutaria uma empresa grande, não uma startup. Porque eu imagino que a empresa grande ela deve ter algum projeto aí para acelerar os estagiários ou júnior. A startup geralmente é mais
mais correria. É difícil responder essa pergunta, porque eu praticamente só tô com a experiência de empresa grande, que é a Lura. Realmente não saberia responder, mas talvez seja, vai até do teu perfil. Como a Moni falou que é mais correria, vai que tu quer isso, né? Vai que tu quer uma... eu acho que vai um pouco mais do teu perfil mesmo. Mas eu acho que as duas possibilidades são totalmente válidas. Depende da startup, né? Vai que é toda diferente aí do que eu imagino de startup. Eu tenho um preconceitozinho por causa de memes e tal, mas eu nunca trabalhei numa startup para saber. A Fernanda perguntou como é que sai do júnior para pleno também. Aí esse eu já acho que é mais... Não é só questão de soft skill, aí tem coisa mais técnica. Quando eu falei que para entrar no júnior, eu imaginava que tinha que ter uma base ali do HTML e CSS e uma base de um framework ou biblioteca. Eu imagino que um pleno, assim, ele já tem capacidade de ajudar quando algum júnior pedir. Não 100%, né? Que eu acho que um sênior ia saber fazer isso, mas ter uma visão do negócio da empresa, saber melhores práticas e ali ter uma noção a mais de framework ou lib. Uma vez eu vi um gráfico engraçado, falando a diferença entre júnior, pleno e sênior, que o júnior, a pessoa júnior, ela costuma estar ali, ela costuma pensar em soluções complexas, foi até o Vini também. O Vini é sensacional, gente. Foi ele que fez esse gráfico. O júnior, ele costuma pensar em soluções complexas para um problema simples. A pessoa plena, ela já consegue pensar em soluções simples para problemas simples e soluções complexas para problemas complexos. E a pessoa sênior, ela já vai conseguir pensar em soluções simples para os dois casos, né? Simples para problemas complexos e simples também, mas nem sempre isso é possível, né? Ou então vai conseguir discernir melhor, né? Isso é só eu lembrei dessa brincadeira que eu vi agora. Mas, como a mãe disse, também tem essa questão. Se você já consegue ajudar ali um júnior de boa, talvez seja um momento de ser pleno. Não sei, gente, eu ainda não sou pleno, mas é o que eu vejo. Gente, a gente está chegando perto do final, né, do nosso tempo. O chat lá do Gather está explodindo de perguntas, a galera está gostando muito. Teve uma pergunta com muitas curtidas lá que foi um pedido, na verdade, né? Um pedido de umas licenças da Aluna. Eu ia responder agora, Caroxoli. Infelizmente, eu não tenho como liberar licenças de 3 meses da Alura. Mas eu tenho um cupom de 10% de desconto. Já é alguma coisa, né? E aí eu acho que a gente, se eu pudesse assim, sugerir algumas perguntas, né, mais gerais. Antes, acho que é uma coisa legal de vocês responderem. Alguém perguntou, acho que foi o Zorogueto, o quanto você precisa estar preparado para participar dos Challenger de front-end da Alura. Seria legal vocês darem essa ideia aí para o pessoal. Quer falar, Moni? Olha, geralmente a gente faz o challenge ali indicando a fazer com HTML e CSS em JavaScript. Então, eu não sei nem se precisa assim estar preparado em conhecimentos técnicos, porque você pode já fazer esse aprendizado guiado. Você tem o layout e quer transformar em código, aí você vai aprender, quero fazer um header que tem tal posição, aí você vai lá estudar mais a fundo positions. Eu não sei se precisa ter um conhecimento, tipo, um nível de conhecimento específico. Talvez um preparo seria ter a responsa de tirar ali tantas horas do dia para fazer o challenge. Eu acho que para fazer o challenge, né, como o nome já diz, é um desafio, é importante ela ter pelo menos o básico ali do HTML e CSS. Não necessariamente JavaScript, com o básico do HTML e CSS, ela já vai conseguir se virar em muita coisa. Mas é o básico mesmo, tipo, posicionar, estilizar, cores, esse tipo de coisa. Mas para ajudar no challenge, né, a gente sempre tem uns planos de estudos, né, Moni? Que vão justamente indicar os cursos que a pessoa precisaria saber para conseguir fazer tudo. Mas o bacana do challenge é que você é muito escalável o projeto. Você, só sei fazer até isso aqui, Antônio. Então, constrói o projeto com base até onde você sabe. Não sei JavaScript ainda? Não tem problema. Deixa o challenge estático, não precisa fazer as funcionalidades, mas ele já fica como motivação, já fica como incentivo para você começar a estudar JavaScript e conseguir implementar as funcionalidades mais dinâmicas. Então, para mim, esse é um dos melhores modelos, se não o melhor, de aprendizado. É totalmente guiado. Tá aqui o Figma,
você coda. Então, é o momento que você vai botar à prova os seus conhecimentos. E se você realmente sabe alguma coisa, né, você vai saber se você sabe. E se você não sabe, você vai aprender fazendo. Então é muito bom. Eu particularmente gosto muito. Massa. Eu acho que é isso, né? Tem que botar a mão na prática, botar a mão na massa e partir para a prática. Teve umas perguntas aqui que talvez seja interessante vocês falarem também, principalmente pela experiência de vocês, assim, né? De estar em muito contato com muita gente iniciante, que eu acho que é duas coisas que as pessoas pensam bastante, que foram duas perguntas do Bruno Caleb, uma sobre GitHub e outra sobre o LinkedIn, né, que ele pergunta sobre o GitHub, dizendo que tem muitos devs, até às vezes devs bem experientes, tá, bem conhecidos, que não tem nem perfil no GitHub, então tem um perfil que não tem quase nada lá e tal. E aí ele pergunta se que já ouviu falar muito bastante disso, de ter um perfil no GitHub bem organizado, qual é a relevância disso realmente, né? Principalmente para quem está começando. E no LinkedIn ele pergunta, né, que as vagas são muito concorridas, tem muitas exigências, e como é que é uma forma de se posicionar melhor no LinkedIn para, né, ter mais chance nessas vagas. Se vocês têm algum insight, alguma dica para passar para eles, seria legal. Eu tenho algumas no. Eu acho o LinkedIn muito, muito bom mesmo, para você até documentar o seu aprendizado. Então, você faz um post dizendo: olha, gente, consegui fazer esse projeto, utilizo a tecnologia X, Y, Z, aprendi com esse curso, ele ensina isso, isso e isso. Então, aprendi basicamente isso aqui tudo, e vocês podem acessar o projeto nesse link, por exemplo, né? É muito bom, deixa bem acessível para as pessoas verem. Principalmente até para recrutadores, só, tipo, não precisa ir lá no GitHub, baixar outro projeto e rodar, não. Já publica ele de alguma forma. Tem o GitHub Pages, faz isso, tem a Vercel. Então, a pessoa só clica no link e já vê o teu projeto rodando. Isso, claro, no caso do front-end, né? Então, eu acho que é muito bom, sim, você ficar documentando esses aprendizados, os projetos que você faz, posta no LinkedIn, documenta o teu processo de aprendizado. Coloca também lá no teu perfil, lá na descrição do perfil, né? Quais são as tecnologias que você utiliza. Então, você coloca desenvolvedora, front-end, aí coloca React, HTML, CSS, JavaScript, React, Node, se utilizar. Colocar as tecnologias principais, porque elas são muito bem vistas também pelos recrutadores no LinkedIn. Então, sim, isso dá muita visibilidade. Então, e também entrar em portas de networking, né? Quanto mais gente você tiver conectado no LinkedIn, mais a gente vai ver seus posts e maior probabilidade também de ser compartilhado. E sobre o GitHub, pode ter pessoas famosas que não têm GitHub, né? Mas isso não é exatamente um parâmetro, porque se você fizer os projetos lá, vai aumentar a chance de você ser visto também, né? E como eu disse, se você deixar você vai ter que guardar o teu projeto em algum local. Então, se você deixar guardado no GitHub, aí você já vai conseguir, por exemplo, publicar ele, né? Então, é praticamente até um requisito se você quiser espalhar o seu projeto para o mundo ver. E também deixar no GitHub vai permitir que, sei lá, numa etapa mais avançada da entrevista, uma pessoa mais técnica vai olhar teu projeto, vai poder ver o seu código lá. Então, na verdade, não só traz vantagem se você fizer isso. Eu concordo com tudo, e a questão do LinkedIn, eu sou super a favor de entrar em contato com pessoas da empresa que tu tem interesse. Inclusive, a minha primeira oportunidade foi conversando com a dona da empresa aqui da cidade. Então, eu acho super válido entrar em contato com recrutadores ou com CEOs de empresas menores, né? E ser bem sincero ali, perguntar como é que tá as tecnologias sendo usadas aí, o que eu poderia aprender para ajudar vocês, etc. E a questão do GitHub, eu acredito que para iniciante, eu acho super bom ter o código lá para mostrar seus conhecimentos, usar de portfólio. Como em todas as outras áreas, eles têm as maneiras deles de mostrar os estudos deles, o que eles sabem fazer. Só que a questão de gente com mais tempo de experiência, que às vezes não tem todos os projetos lá, é que eu acho que antigamente não tinha tanto isso de mostrar os projetos de estudos para conseguir uma vaga. Então, alguém que está, sei lá, 10 anos na indústria, a experiência delas são com projetos da indústria. E geralmente a gente não pode botar no nosso GitHub porque eles têm seus direitos lá, a gente não, é particular, não pode deixar público. Então, eu acho que o desenvolvedor sênior, às vezes, ele falar o que ele fez no projeto tal, da empresa tal, quais tecnologias ele usou, ele não precisa demonstrar com o código ali, ele sabe falar, porque eu já ouvi até várias coisas que o pessoal sênior às vezes nem faz teste técnico. É tudo ali mostrando o que ele sabe. Boa. Eu acho
esse insight da Moni é perfeito, porque muita gente estranha, né? Tem vários devs assim, que não tem muita coisa no GitHub, mas a maioria tem, não é só, o GitHub não é o único, né, espaço de versionamento assim, online que tem o GitLab, tem outros, Bitbucket, então, às vezes a pessoa a trajetória dela só não passou pelo GitHub, mas para quem está começando, eu acho que é a melhor vitrine, assim. A gente está se aproximando do fim, realmente, a gente já até passou um pouquinho. Para quem está assistindo aí, a palavra-chave dessa palestra é bem interessante, que a palavra-chave é feliz. Eu acho que a palestra foi uma palestra bem leve, assim, foi um painel bem de boa, muita participação do pessoal. Acho que o pessoal da Alura, assim, chama muita gente, né? Tem muita gente interessada. E teve muitas perguntas que não deu para passar para vocês. A gente tentou trazer as que tinham mais curtidas e as primeiras que foram feitas. Mas vai ter o pessoal da Alura vai estar aí pelo mapa, se alguém quiser fazer pergunta. A proposta do Gather é justamente essa, você passear pelos stands, você, né, participar das atividades, chamar as pessoas para conversar e trocar uma ideia, bater um papo e tal, de uma maneira bem descontraída. E vou deixar aí aberto para vocês fazerem as considerações finais e mandar algum recado para o pessoal. Eu agradeço a presença de todo mundo, foi muito legal o papo. Eu adorei as perguntas, até tinha feito um roteiro, caso eu não tivesse tanta interação, teve muito mais do que eu achei que ia ter. E se precisarem falar com a gente em outro lugar, querer continuar o papo, pode achar a gente nas redes sociais. Geralmente é esse nome, pelo menos o meu, que está aqui do ladinho, é o nome que está em tudo, Moni Hillman. É isso, também estou bem feliz com o convite, eu gostei bastante mesmo aqui da palestra, teve bastante interação, adoro fazer interação com as pessoas aí que estão nesse início também. E é isso, podem marcar a gente também, contatar qualquer coisa e a gente se vê por aí. É isso aí, gente. Muito obrigado. Foi um prazer, assim. Até para mim mesmo, tive vários insights nesse painel. Foi bem legal o que vocês trouxeram. É isso aí, a gente continua, se encontra pelo Gather. E é isso aí, um abraço, pessoal. A gente.